Paz do Senhor. Hoje nós iremos estudar Neemias, um copeiro de um rei da Pérsia que conseguiu voltar para Jerusalém, unir o povo e juntos reconstruírem os muros de Jerusalém. Então corre, pega o seu caderno, sua caneta, sua Bíblia e vem comigo! O nome Neemias quer dizer Yahvé consola. Vamos nos situar na história. O povo de Deus tinha ido preso para a Babilônia, onde ficaram 70 anos. O Império Persa domina a Babilônia e é nesse contexto que nós estamos vendo a história de Neemias. Neemias, então, é um copeiro do rei da Pérsia, o rei Artaxerxes, uma posição de muita confiança, pois o rei só comia depois que Neemias provasse comida. Esdra, que nós estudamos na lição retrasada, já está há 10 anos em Jerusalém. Eles são conterrâneos. Neemias, então, é conterrâneo de Esdras. Nós vamos ler Neemias 1, do 2 até o 4. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então eu, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que nós vimos aqui então? Nós vimos como era a situação que estava Jerusalém. Ele pergunta ao irmão como estava Jerusalém, os que não tinham ido para o exílio e a própria cidade. Eles falam, olha, estão em grande miséria, o povo então estavam miseráveis, morando como pobres em Jerusalém. E a cidade estava destruída, porque quando Nabucodonosor entrou e levou cativo o povo para a Babilônia, ele destruiu o templo, roubou todos os utensílios de ouro do templo, levou para a Babilônia e queimou as portas de Jerusalém e os muros ficaram derribados. Então, essa era a situação. Estavam os escombros, a Jerusalém estava destruída. E o que Neemias faz? Neemias vai ao Senhor, ele vai orar, ele vai jejuar e ele faz uma oração linda que está no versículo 5 até o versículo 11, que vocês podem ler depois, nós não vamos ler, mas ele faz uma oração ao Senhor, clamando a Deus por um direcionamento. Então nós vamos ver no 2, do 1 ao 8, o que aconteceu, o que Deus direcionou Neemias para fazer. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem que ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. É incrível. Nesse momento que o rei pergunta, o que você quer? Qual a sua petição, né? Ele pergunta, o que me pedes agora? Ele então ora ao Senhor, a importância de buscarmos em Deus o momento certo. Ele então ora ao Senhor e disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates,
para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me deem madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para que os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. E a parte B do 9 diz assim: ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Diferente de Esdras, que voltou sozinho, orou e teve uma escolta do Senhor. Ele aqui, o rei, enviou exércitos, olha que coisa incrível, exército e cavaleiros. Ele então volta com madeira, com tudo. E aí nós vamos ver. Aqui em cima pergunta assim: me diga o tempo que você vai passar, mais ou menos o rei fala isso. E sabe quanto tempo o rei deixou Neemias ir a Jerusalém? 12 anos. Não foi 12 dias. 12 anos foi o tempo que Neemias passou em Jerusalém. No versículo 11 diz que não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para o fazer em Jerusalém. O restante deste capítulo vai nos dizer que ele chega em Jerusalém. 3 dias ele fica em silêncio, não fala para ninguém o que ele está fazendo ali. Ele, à noite, começa a andar em cima dos muros, observa como está o muro, como estão as portas, e diz que tinha tanto entulho que nem o cavalo dele conseguiu passar por uma das portas. O que ele viu? Ele viu as portas queimadas, várias partes do muro derribado, um caos total Jerusalém. Aqui nos diz então que ele não contou nem para os magistrados, nem para os sacerdotes, para ninguém. Ele queria ver exatamente como estava a situação do muro e como estava toda a situação de Jerusalém. E ele viu e orou ao Senhor. Então ele em oração, ele foi observando tudo que tinha que ser feito nesse muro. E no versículo 17, ele então vai e conversa com o povo, convoca o povo. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, edifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E aqui no 18, ele começa a dar um testemunho, como a boa mão do Senhor fez com ele. Ele diz que foi ao rei, o rei permitiu, conta todo o testemunho dele, incentiva o povo a construir o muro. No 19, então, nós vimos que Sambalate, o Horonita, e Tobias, servo amonita, e Gésem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Mal ele chegou, mal ele incentivou o povo a começar a obra do muro, já se levantou o diabo com os 3 homens, Sambalate, Tobias e Gésem, para desanimar e zombar do povo. Ele responde para eles no versículo 20: então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos, reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ele então responde que é Deus que vai nos dar a vitória e é Deus que vai nos ajudar. Então aqui no capítulo 3, eles começam a reconstrução dos muros de Jerusalém. Qual a estratégia que Neemias usa? Ele pega todas as famílias e cada família junta fica com uma parte do muro para construir. E aqui então vai discorrendo todas as portas, são 10 portas. Eu vou colocar aqui do lado o nome das 10 portas, que eles foram, cada família pegou de todas as partes de Jerusalém, de Judá, veio de todos os cantos, todo mundo unido, construindo os muros de Jerusalém. Cada família reconstruiu aquela parte do muro e a porta. Diz que eles colocaram as vigas, assentaram as portas com seus ferrolhos e com as trancas. E a parte do muro até a outra porta, aquela família era responsável para construir. Então, foram parte do povo juntos. Se a família era pequena, tinha mais gente com ela, mas estrategicamente, cada um era responsável por aquela parte do muro. 10 portas.
as portas das ovelhas, portas do gado, porta dos peixes, porta velha, porta do vale, porta do monturo, porta da fonte, porta das águas, porta dos cavalos, porta oriental, porta da guarda. As 10 portas foram sendo reconstruídas. E no capítulo 4, nós vimos que eles estavam felizes da vida construindo os muros, todo mundo unido. Uma coisa linda, a gente vê que líder que é Neemias, ele consegue juntar o povo, incutir fé, incutir determinação em cada coração para começar. E eles estão felizes fazendo, mas como eu disse, o diabo nunca descansa quando estamos fazendo a obra do Senhor. E levanta então, no 4:1, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e diz: que fazes, esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Aqui nós podemos ver duas coisas que o inimigo sempre se levanta contra o povo de Deus. Primeiro, zombando, lá no versículo de 4-6. Mas a zombaria foi vencida pela oração. Olha o que eles fazem no 5 e no 6. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade e não se risquem de diante de ti o seu pecado, pois te provocará ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Quando o muro está até a metade, eles se iram. Eles já estavam irados, eles ficaram mais irados ainda e eles ameaçam. O segundo, então, é ameaça de força, se está no 7, diz assim: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os adoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Eles então, eu li do 7-9, nós vimos que eles ficaram irados e resolveram então atacar Jerusalém à noite, e escondido ele estava armando sobre isso. Um foi lá e avisou Neemias. O que Neemias fez? A estratégia de Neemias. Coloca o povo para trabalhar. Numa mão, a espada, na outra mão, a pá. E eles começam a trabalhar assim, metade do povo trabalhava, outra metade vigiava também o muro. No 16 nos diz assim: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam ali por detrás de toda a casa de Judá. Então metade trabalhava, metade cuidava. E todo mundo trabalhava com a pá numa mão e a arma na outra. E como eles estavam muito separados um dos outros, eles combinavam o seguinte: tinha metade armado, vigiando eles. Então, eles combinaram assim: eles iam ouvir a buzina, aquele muro, aquela parte que estava sendo atacada, eles tocavam a buzina, todo mundo corria para defender. E continuaram a construir estrategicamente e sendo vigiados e cuidados pela guarda deles mesmos. Então, quando eles souberam que eles estavam armados, estavam com estratégias, se cuidando e trabalhando, Tobias e Sambalate desistiram de atacá-los. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, não importa as dificuldades que venham, Deus pelejará por nós. E foi o que Neemias falou no versículo, no 4:20, Neemias falou assim para eles: no lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorreis a ter convosco. O nosso Deus pelejará por nós. Então ele incutiu fé, confiança em Deus. Não importa, então quando ouvir a buzina, todo mundo se une. O nosso Deus pelejará por nós. E continuaram a construir
a obra. E eles construíram o muro com muita alegria, com muita diligência e fazendo o seguinte: até dormindo, eles dormiam armados, com a arma à direita. Então, eles estavam altamente preparados para fazer a obra de Deus. A obra de Deus é assim, sempre com muita dificuldade, sempre se levanta o inimigo em figuras dessas pessoas que aparecem, mas Deus peleja por cada um de nós. Aqui no capítulo 5, nós vamos ver que dá uma parada na história da reconstrução do muro e nos mostra a situação em que as famílias estavam vivendo. Como estavam as famílias? Tinha uns que eram muito ricos e tinham outros que tinham vendido tudo, estavam como escravos dos seus próprios irmãos. Eles já tinham vendido a vinha, eles já tinham vendido as casas e no final já tinham vendido os filhos como escravos. Então eles vão a Neemias e comentam sobre isso. Olha, nós estamos cansados, nós estamos com fome, nós não temos mais nada, vendemos tudo que tínhamos. Aí Neemias olha para o povo e fala: não, isso não é bom. Cada um vai devolver a terra à sua própria tribo e ao seu próprio povo. Nós vamos fazer com que todo mundo receba a sua terra de volta. Vamos reconstruir Jerusalém, certo? Ninguém vai passar fome, todo mundo está unido. Então ele unificou novamente o povo. Foi ao povo, conversou e olha o que eles falaram. Nós vamos ler do 5, 7 e 8. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres, os magistrados, e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? E ele falou: não, nada disso. Nós vamos então arrumar esse negócio. E no 11 ele fala assim: restituir-lhes hoje vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do vinho, do azeite, que exigiste deles. Então responderam: restituir-se-lhes-emos, e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo o que prometeram. Ele conversa com o pessoal entra no consenso, diz que sim, que devolveria todas as terras e que começaria tudo de novo. Eles chamam os sacerdotes, eles fazem então um acordo ali e fica tudo certo. Cada um retorna à sua casa, às suas terras. Aqui no capítulo 6, nós vimos que os muros já não tinham brecha nenhuma, já tinham sido totalmente restaurados. Faltavam as portas que eles estavam arrumando para colocar, algumas portas ainda faltavam. No versículo 2, nós vamos ver que o inimigo não sossega. Sanbalat e Gésem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, nos vales de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiro e disse: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Eu estou fazendo uma grande obra de Deus. O inimigo está sempre: vem, vamos congregar juntos, vamos. E ele falou: não, eu estou fazendo uma grande obra, e por que vou parar? E ele não para, só que 5 vezes ele mandou o mesmo pedido e a mesma resposta Neemias dava a eles. Só que eles não se contentaram, eles subornaram, pagaram um irmão, um judeu, para profetizar uma grande mentira. O diabo é assim, não desiste. Então eles subornaram Semaías. No versículo 10 diz assim: tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalat o subornaram. Que Neemias sofre um ataque
de falsos irmãos. Que era judeu, Emaías, se levanta, foi pago, subornado por Tobias e Sanbalate, e ele profetiza: vamos, entremos na casa do Senhor, vamos ver o que Deus tem falado para nós. Só que Deus tinha dado discernimento em Neemias, e a palavra diz que ele percebeu que isso não vinha de Deus. Porque como ele ia entrar dentro do templo, no templo onde ele queria que ele fosse, era lá no Santo do Santo, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Mas Neemias falou que eu não posso entrar, não vou não. Aí ele percebeu que aquilo não vinha de Deus, que jamais Deus teria falado isso para ele. A gente vê que, infelizmente, existe no meio da igreja os falsos irmãos. A Bíblia diz que o joio está sempre no meio do trigo. E ó, parece idêntico. São aqueles que, em vez de estar abençoando a obra de Deus, está atrapalhando, tentando impedir. São usados pelo diabo, e muitas pessoas não têm o discernimento de entender que aquela pessoa não vem de Deus. Ela está sendo usada pelo diabo. Olha o que o Paulo fala em 2 Coríntios 11, 26. Ele fala os perigos que ele sofreu na vida. Ele fala assim: em jornadas, muitas vezes em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Então existe o falso irmão, infelizmente, que está no nosso meio, tentando atrapalhar a obra de Deus, se levantando sempre contra a liderança, sempre tem aquela palavrinha mansa, como quem não está dizendo nada. Mas cuidado, essas pessoas são as piores, porque são usadas pelo inimigo e às vezes atrapalha a sua fé em Deus. O versículo 15 nos diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Que nós vimos então, 52 dias terminaram a obra. Que bênção! Nós podemos ver que foi por quê? Primeiro, Deus estava com o seu povo. Segundo, o povo tinha um dirigente corajoso, decidido e dedicado. Terceiro, o povo se dispôs a trabalhar, seguiu seu líder, dedicando com zelo a tarefa até completá-la. E no 16 nos diz assim: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que completamos essa obra. O tempo todo, Neemias não puxa a glória para ele. Ele sempre fala: orei ao Senhor, a boa mão do Senhor. Eles reconheceram que o nosso Deus, ele dá honra a quem de direito? A Deus. O capítulo 7, então, tem a relação de todos os exilados que voltaram para Jerusalém e toda a organização que foi feita. Neemias botou porteiros, botou cantores, botou os levitas, organizou toda a estrutura, vamos dizer assim, administrativa, para que eles vivessem bem em Jerusalém. Já estavam cada um em sua casa, cada um em sua terra, então estava tudo bem organizado, eles já tinham voltado aos sacrifícios, estavam bem contentes em Jerusalém. Depois disso tudo, no capítulo 8, nós vamos ver que depois deles estarem felizes e arrumados, Esdras se junta com Neemias. Esdras, então, sacerdote, retorna o povo à palavra de Deus. Nós vamos ler aqui no 3, que diz, 8:3. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, 6 horas, eles lendo a palavra de Deus, e o povo todo enchendo-se da palavra de Deus, voltando, retornando às escrituras. O povo todo dizia amém, amém. No 6 diz: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. Levantaram as mãos, inclinaram-se, adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então ele estava voltando à sua espiritualidade, à sua comunhão com o Senhor. E Esdras ia explicando ao povo a palavra de Deus para que eles pudessem entender. E aqui eu quero ler com vocês
o 9 e o 10. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então eles iam explicando, iam lendo, o povo ia chorando diante de Deus. Eles falavam: não, hoje é o dia de se alegrar, porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. Deu aquela injeção de ânimo, mostrou a eles que eles podiam estar felizes, alegres, porque Deus estava feliz com eles. Eles estavam fazendo a obra, eles estavam fazendo aquilo que Deus queria. Eles celebraram as festas dos tabernáculos, que era a festa mais importante de Israel, é ainda hoje a festa mais importante. Eles celebraram a festa do tabernáculo. Vocês podem ler do 13 até o 18. No capítulo 9, o que acontece? Que depois de toda a festa, toda a leitura da palavra, eles tiveram consciência também de alguns pecados. Então, na quarta parte do dia, eles glorificavam, cantavam, e na outra quarta parte do dia, eles confessavam os pecados, se consertavam diante de Deus e faziam um concerto ao Senhor. Podem ler todo o capítulo 9, que é muito lindo. Podem ler 9, 32 a 38, que vocês vão vendo isso, que então eles fizeram todo um concerto com Deus, confessavam os pecados e se sentiam então livres diante de Deus para poder adorá-lo, cultuá-lo do jeito que Deus merece. E no capítulo 12, como o muro já estavam pronto, eles tinham que fazer uma festa, dedicando o muro, consagrando o muro. Nós vamos ver no 12 somente 2 versículos, 27 e 43, que é a dedicação dos muros. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. No 43, no mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Foi uma festança a dedicação dos muros de Jerusalém. Eles chamaram de todos os cantos os levitas, os cantores, e teve aqui de símbolos, cantos, harpas, alaúdes, tudo. E eles fizeram uma festança tão grande, tão lindo, louvor imenso ao Senhor, que até de longe se ouviam a alegria do povo em dedicar os muros ao Senhor. No capítulo 13, nós vimos que Neemias fica 12 anos em Jerusalém. Depois disso, ele volta para o Império Persa, ao rei Artaxerxes. E a gente não sabe o período que ele fica com Artaxerxes, porque ele pede novamente para voltar a Jerusalém. No capítulo 13, ele voltando a Jerusalém. Quando ele volta, o que tinha acontecido? O povo já tinha se misturado e dentro do templo, eles tinham deixado Tobias morar. Olha o que acontece. Nós vamos ler no versículo 4 do 13. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas, ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. O que aconteceu? Enquanto Neemias retornou para a Pérsia, a gente não sabe quantos anos ele passou lá,
Eliasibe, o sacerdote, se juntou com Tobias. Gente, logo Tobias, o inimigo, um homem que não era nem judeu, eles nem podiam se misturar. Como nós já vimos, não é por problema racial, e sim questão de fé. Deus sempre falou que eles não podiam se misturar com outros povos por conta da fé, que eles tinham se contaminado com os deuses daquelas terras, por isso eles tinham sido levados para o cativeiro. E nesse retorno, eles tinham aprendido a lição. Eles não mais correm atrás dos deuses das nações. Eles já tinham sido tratados em relação à idolatria. Eles sabiam e adoravam só a Deus. Deus teve que ensiná-los. O cativeiro, então, foi uma disciplina de Deus com o seu povo. Aí você me pergunta, gente, Deus é mau? Não, Deus não é mau, Deus é pai. E como pai, Deus disciplina os filhos. O que acontece com nós que somos pais? Quando você disciplina um filho, você maltrata, judia? Não, você ensina. Você não quer que aquele filho caia no erro. Porque o homem que não disciplina os seus filhos, ele vai buscar os filhos na cadeia, não é assim que nós aprendemos? Então você ensina, mesmo que na hora parece uma coisa ruim para o filho, ele sabe que o pai está disciplinando por amor e que aquilo é uma forma de amá-lo. Então, aqui é a mesma coisa. Quando Neemias volta, vê que ele tinha se juntado com Tobias, e Tobias tinha casado com uma mulher da família sacerdotal, estava morando dentro do templo, nas câmaras, aonde ficavam os dízimos, as ofertas, onde eram coisas sagradas, utensílios de Deus. E ele então tira todos aqueles móveis, joga fora, fica muito aborrecido, mostra na lei de Deus que eles não podiam fazer isso, não podiam se misturar, que ninguém podia servir junto do sacerdote que não fosse levita. Ele mostra para o povo, faz toda uma reforma novamente espiritual. Ele vai e purifica novamente o templo. E aqui nesse capítulo 13 é que entra a história de Malaquias. O profeta Malaquias, ele é da época de Esdras e Neemias. E nessa confusão que ele encontra Tobias misturado com o sacerdote, é que Malaquias fala dos sacerdotes. Ele está falando exatamente de Eliasibe e da profanação que foi feita dentro do templo. Foi assim que os pagãos fizeram o povo de Deus pecar, se misturando e mostrando que eram iguais, e não são. Os pagãos servem a outro Deus, que não é o Deus nosso, o Deus verdadeiro. Neemias, então, vocês podem ler todo o capítulo 13. No 10 ele vai restaura a manutenção dos levitas, volta todo mundo a trabalhar no templo, a todo mundo ofertar para sustentar os levitas. Ele organiza tudo. E os dois últimos versículos nós vamos ler do 13, que diz assim: limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Ele termina assim. Ele então arruma Jerusalém. Tinha ainda o povo se misturado com outros povos, igual à época de Esdras. Ele então conversa com o povo, todo mundo então se acerta, porque, como eu disse, não era problema racial, era problema espiritual, problema de fé. Então, termina o livro com tudo certo dentro de Jerusalém. E o Neemias, na realidade, o livro de Neemias deveria ser o último livro do Antigo Testamento. Mas como a Bíblia não é escrita em ordem cronológica dos fatos, logo depois vem Jó, vem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, depois vem todos os profetas, só que os profetas são inseridos na história de Reis. Como eu falei, mostrei o quadro para vocês. O último profeta foi Malaquias. Encerra-se, então, toda a história do povo de Deus do Antigo Testamento, com o retorno deles para dentro de Jerusalém, que eles voltam com Zorobabel, com Esdras e com Neemias, reconstrói o templo, reconstrói os muros, arruma-se toda a situação espiritual de Israel. O último profeta é Malaquias, junto de Neemias. Encerra-se o Antigo Testamento e Deus se cala por 400 anos. Não tem mais profeta, Deus não fala mais, não se fala mais nada.
Nas antigas Bíblias, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tinha uma página em branco. Eu tenho umas Bíblias antigas que ainda tem essa página em branco, representa 400 anos de silêncio de Deus. Encerramos mais uma lição, Neemias. Acabou o Antigo Testamento. Nós vamos voltar só no mês que vem, porque agora em janeiro vai ser férias, todo mundo descansar. Em fevereiro nós retornamos. Vou fazer uma estruturada um pouco. Vamos voltar então em fevereiro com o Novo Testamento, porque Deus se calou por 400 anos. E depois Deus levanta um profeta. Quem é esse profeta? João Batista. Então, a era de Jesus, com Jesus presente, as próximas lições, eu vou falar de alguns discípulos, de alguns personagens do Novo Testamento, vai ser bem interessante. Eu vou mudar um pouco também o cenário dos estudos e estou pensando como nós vamos fazer, mas até o próximo estudo no mês que vem, em fevereiro. Aproveite você que não viu todos os estudos, nesse período de janeiro, você pode repassar, voltar lá no canal e olhar todas as coisas. Inscreva-se no meu canal, dê um joinha, ative o sininho, que quando eu colocar um novo estudo, você será notificado. Vamos então orar? Senhor, estamos diante da Tua presença para dizer que o Senhor é maravilhoso, grandioso, poderoso. Hoje estamos encerrando todo o estudo do Antigo Testamento, alguns personagens bíblicos. Ó Deus, que possa ter falado aos nossos corações, alimentado cada um de nós. Quero colocar essa vida que está me ouvindo agora em Tuas mãos, que ela seja profundamente alimentada pela palavra do Senhor, que ela possa crescer cada dia mais em Ti. Meu Deus, abençoe todas as áreas da vida dela, área espiritual, área física, emocional, área financeira. Guarda essa vida em Tuas mãos, ó Deus. Abençoe com poder, com graça, com sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo.